Senhores atiradores, hoje vamos conversar informalmente sobre o famoso PL dos CACs, que é o projeto de lei número 3.723. É o projeto que vai trazer grandes modificações na vida do atirador, do caçador e do colecionador. Ele altera a Lei 10.826, que é o Estatuto do Desarmamento. É uma lei que está em vigor desde 2003 e que ela rege o assunto de armas de fogo. É a principal legislação de armas de fogo. E esse projeto de lei ele vai fazer algumas modificações para dar alguns direitos ao atirador, alguns direitos que já existem e estão previstos em decretos. E o objetivo dessa lei é sacramentar para que fique previsto em lei ordinária e não mais em decretos, já que a lei ordinária é mais trabalhosa, mais difícil de se desfazer. Ou seja, a intenção é dar uma segurança jurídica. Mas será que é tudo bom o que está aqui ou tem alguma coisa ruim? Eu vou abordar os principais aspectos, lembrando que hoje é dia 2 de dezembro e o texto que eu estou lendo é a redação final que vai para votação nos próximos dias. E essa redação final, ela está com o texto do dia 2 de dezembro de 2021. Pode ser que hajam mudanças nos próximos dias. Então vamos abordar aqui aspecto por aspecto. Antes de mais nada, eu quero dar uma observação importante. O que eu estou lendo aqui não está valendo na data de hoje, 2 de dezembro de 2021. Isso é um projeto de lei que vai para votação e, se for aprovado, se for sancionado, vai passar a valer. Também é preciso destacar que esse texto sofreu diversas modificações do conteúdo original que foi apresentado. Então, você que leu esse projeto de lei lá no começo, meu amigo, é bom você dar uma lida de novo, porque não tem nada a ver, basicamente, houveram muitas mudanças. Vamos para o artigo 3º. Ele diz aqui o quê? É obrigatório o registro de arma de fogo no órgão competente, ou seja, normal. Mas por que ele está dizendo isso? Por causa dessa vírgula, exceto das obsoletas. Então você que tem aquela arma de fogo antiga, aquele bacamarte, né, aquele pistolete de pirata que não dispara, é considerado obsoleto, ou seja, não tem potencial ofensivo, você não precisará registrar essas armas. Isso eu considero um avanço. Você tem uma arma de colecionador que ela não dispara, não tem como disparar, não existe nem mais munição, você não precisará registrar ela. Vamos para o próximo artigo. Vamos lá. Parágrafo 3º do mesmo artigo 3º. O registro de arma de fogo é ato administrativo vinculado e permanente. Quem não é operador do direito vai ler esse nome vinculado e não sabe do que é que está sendo tratado aqui. Meu amigo, isso é muito bom. Na legislação de arma de fogo, nós temos dois tipos de documentações. As documentações discricionárias e as documentações vinculadas. Em rápida explicação, discricionário é aquilo que você vai apresentar, o delegado ou o analista militar vai olhar e ele vai dizer, será que esse cara tem direito? Eu vou analisar aqui o que ele apresentou. Não, acho que ele não vai ter direito não. Hoje é assim com o porte de arma de fogo expedido pela Polícia Federal. É discricionário. O delegado ele olha e ele diz, rapaz, não, esse cara não tem efetiva necessidade, ou tem. Ou seja, é tudo discricionário. Já o vinculado é o contrário do discricionário. A legislação vai elencar os requisitos e você preenchendo, apresentando aquela documentação, não poderá ser negado o registro. Então, voltando, o registro de arma de fogo é ato administrativo vinculado e permanente. Isso significa que para você ter o seu registro,
você vai precisar apenas preencher os requisitos legais, não vai precisar convencer ninguém que faça uma análise discricionária. Vamos ao artigo 3º-A, ou seja, está sendo criado um novo artigo 3º que vai funcionar em paralelo com o que já tem, por isso que ele se chama artigo 3º-A. Ele diz que o cadastro de arma de fogo no SINARME ou no SIGMA, conforme o caso, é obrigatório e sua efetivação é pré-requisito para a entrega da arma, da munição e dos insumos de recarga pelo vendedor, comerciante ou importador. Temos aqui o primeiro problema. Para quem não sabe, você sempre fez uma importação de arma como atirador, você vem com sua arma como bagagem acompanhada ou faz a importação, você recebe, chega ao Brasil, você faz o desembaraço alfandegário, leva a sua arma para casa com uma guia de tráfego provisória e aí você solicita o apostilamento da sua arma importada. E esse artigo 3º aqui eu entendo como um retrocesso, porque ele está dizendo que você vai ter que primeiro apostilar a arma para poder receber a sua arma importada. Ele deixou claro aqui, vendedor, comerciante ou importador, é pré-requisito para a entrega da arma. Significa que você que está importando sua arma por bagagem acompanhada, você vai deixar ela no local onde você desceu no Brasil, no aeroporto, vai ficar lá pagando, inclusive, possivelmente pagando, né, uma taxa pela permanência da arma lá, como ocorre em vários casos de importação, e você vai ter que aguardar o apostilamento da SFPC, seja 4, 5, 6, 7, 8, 9 meses, como ocorre em algumas regiões militares, algumas OMs. Você vai ter que aguardar esse tempo todinho, enquanto sua arma está lá, definhando no relento, sem ninguém estar cuidando, passando corrosão X nela. Então isso para mim é um retrocesso. Pré-requisito para a entrega da arma, isso todos nós sabemos, mas tanto uma máquina de recarga importada quanto uma arma de fogo, ela sempre foi entregue com a documentação que comprova a origem lícita, para que você possa pedir o apostilamento. Agora não vai ser mais assim. Só era assim, ou seja, só recebia a arma após o apostilamento com as armas adquiridas no mercado nacional, seja na indústria, seja no comércio, ou seja, através de transferência. Atenção, coleguinha, né, que transfere a arma para o outro e entrega antes. Você não pode fazer isso não, viu? E está aqui, inclusive, agora previsto em lei. Prestem bem atenção em tudo que eu estou dizendo para não entender mal, porque muita gente depois vem com pergunta, né? Uma pergunta que diz exatamente o contrário do que eu estava dizendo. Então prestem bem atenção no que eu estou tentando passar para vocês com muito carinho. Vamos para o artigo 3º-C, foi criado mais um artigo, né? 3º. O Comando do Exército poderá credenciar empresas nacionais ou internacionais para emissão do RETEX. O que é que isso significa? O que é que isso vai mudar na sua vida? Por que foi que eu destaquei isso como um artigo importante? Muitas armas hoje no Brasil demoram bastante para ser homologadas e poder ser vendidas, porque depende de uma análise muito demorada do Exército Brasileiro. E o bacana é que está previsto aqui que o Exército poderá credenciar empresas para fazer essa análise. Isso vai resultar em lançamentos de armas muito mais rápidos do que a gente tem hoje. Por exemplo, tem uma TH-40 não, tem uma TS-40. TS-40 vocês não têm aqui à venda no Brasil. Adivinha por quê? Está aguardando homologação, muitas outras armas. Temos o artigo 6º da Lei 10.826, que ela diz que o porte de arma é proibido em todo o território nacional, salvo para. E ela começa a elencar quem são as exceções. E ela diz o seguinte,
Aqui eles repetem, né, que o porte de arma de fogo em todo o território nacional somente é permitido para os casos previstos nesta lei e em legislação própria. Ele modificou o texto. Antigamente era o porte de arma de fogo em todo o território nacional é proibido. Agora está escrito somente é permitido. Uma mudança de legislação, uma mudança nas palavras, né? Apenas para que não haja confusão, possivelmente seja esse o objetivo do legislador. E ele coloca aqui também o artigo 10º, a licença de porte de arma de fogo registrada no SINARME ou no SIGMA. Prestem bem atenção. O atirador, segundo esse PL, vai ter direito a um porte de arma com condições que iremos chegar lá. Aí já levanta-se a pergunta, vai poder pedir o porte de arma das armas registradas no SIGMA? Para quem não sabe, SIGMA é onde os atiradores registram suas armas. Aí como é que vai ficar? Você vai pedir o porte de uma arma registrada no SIGMA, vai ter que transferir para o SINARME. Quem vai dar o porte? É a Polícia Federal ou é o Exército? Esse artigo 10 explica isso. A licença de porte de arma de fogo registrada no SINARME ou no SIGMA é de competência da Polícia Federal. Ou seja, se você tem sua arma no SIGMA, você, de acordo com a legislação, vai chegar na Polícia Federal, vai apresentar o seu registro no SIGMA e a Polícia Federal vai ter que expedir o seu porte de arma se você cumprir os requisitos. E somente será concedido esse porte após autorização do SINARME. Ou seja, a Polícia Federal vai analisar as suas condições e vai emitir o seu porte. Não é o Exército, será a Polícia Federal. Pelo menos teremos aí uma análise bem célere. Parágrafo 3º, o documento de porte de arma de fogo curta será expedido, blá blá blá, terá validade de 5 anos. O porte de arma terá validade de 5 anos, definido em lei. Não é mais discricionário a ponto do delegado escolher quanto tempo vai valer o seu porte. Houveram muitas mudanças nas penalidades envolvendo armas de fogo. Prestem bem atenção. Você que cometia seu crime envolvendo arma de fogo e ficava por isso mesmo, não é mais assim. Vou dar um exemplo do artigo 16, que tinha uma pena bem menor e foi aumentado a reclusão de 6 a 10 anos e multa. Meu amigo, ou seja, eu estou usando aqui como exemplo a posse ou porte de arma de fogo de uso restrito, que é tudo o artigo 16. Não existe diferenciação de pena para posse ou para porte. Possuiu, portou calibre restrito, é a mesma pena. Agora serão 6 a 10 anos. É preciso destacar isso. Tenho novidades também para os instrutores de tiro do Exército, aquelas pessoas que apostilavam em seu CR a atividade de instrução de tiro. Eu mesmo sou uma pessoa que tenho essa atividade apostilada em meu CR. Todo mundo sabe que o Exército suspendeu, né, o apostilamento dessa atividade em novos CRs, e esse projeto de lei tem um avanço muito bacana, porque ele diz que as entidades de tiro esportivo, o CAS, os clubes, federações, as ligas esportivas e as confederações de mesmo objeto, deverão registrar suas atividades e seus instrutores e examinadores de armamento e tiro perante o comando do Exército. Ou seja, teve um avanço, mas tem aqui um ônus para os clubes de tiro, as federações e as confederações. Elas vão ter que registrar no Exército quem são os seus instrutores. E parágrafo 2º, o certificado de capacidade técnica dos atiradores será emitido por instrutor ou examinador devidamente credenciado perante o Exército Brasileiro, ou seja, perante o comando do Exército. O que é que isso significa? Os laudos para quem vai tirar CR não serão mais expedidos por instrutores de armamento e tiro credenciados pela Polícia Federal, e sim por instrutores
credenciados pelo Exército, aqueles que têm a atividade apostilada no seu CR. Entendo isso como um avanço, porque quem tem CR tem acesso a armas de grosso calibre, né, o fuzil, e o instrutor de armamento em tiro credenciado pela Polícia Federal não quer dizer que ele tenha um fuzil. Ele pode ser um instrutor, um IAT credenciado pela Polícia Federal e não ter CR. Como é que ele vai atestar a capacidade técnica de um atirador que quer adquirir um fuzil, por exemplo? Então, bacana isso aí. Parágrafo 4º, o Comando do Exército, por meio de seus órgãos de fiscalização e de controle, adotará medidas para incentivar. Essa eu quero ver, viu? Vou repetir. O Comando do Exército, por meio de seus órgãos de fiscalização e de controle, ou seja, quem? A SFPC, adotará medidas para o quê? Incentivar e para facilitar a prática do tiro desportivo. Meu amigo, eu quero viver para ver o que é que vai acontecer com esse parágrafo 4º. SFPC adotando medidas para incentivar, vocês não estão ouvindo errado, não, nem eu bebi não, e para facilitar, não, isso aqui é água, não é cachaça não, viu? Facilitar a prática do tiro desportivo. Vamos esperar, né, e viver para crer. Vamos ao parágrafo 5º. O Comando do Exército poderá estabelecer conteúdo didático para avaliação de credenciamento dos instrutores e examinadores, ou seja, aquela avaliação de credenciamento que vocês fariam na Polícia Federal para ser instrutor de armamento e tiro, vocês vão ser avaliados pelo Exército, meu irmão. Não é brinquedo, não. Vamos ao próximo aqui. Atenção! Estou detectando um problema muito grave aqui, provavelmente por falta de sabedoria, falta de experiência de quem está legislando. Ele instituiu aqui como documentação para emissão do CR, inciso 8º do artigo 21D, parágrafo 1º, inciso 8º, certidão de inexistência de antecedentes criminais. Até aí tudo bem, certidão de antecedentes criminais. O problema vem agora. E de não estar respondendo a inquérito policial ou processo criminal. Minha gente, a certidão sempre foi de antecedentes criminais. E agora vão colocar como lei, não está valendo ainda, que a situação de não estar respondendo a inquérito policial ou a processo criminal, que era sempre através da declaração de idoneidade, ou seja, você declara não estar respondendo a processo criminal ou inquérito policial, presunção de boa-fé, né, do requerente, simplesmente isso vai cair por terra. Temos a pior situação aqui, porque vocês terão que providenciar uma certidão agora de que não estão respondendo a inquérito policial ou a processo criminal. É a certidão de processos em tramitação. Essa certidão ela não é automática, ela não sai no site do tribunal, pelo menos aqui em Alagoas. Vocês vão ter que se dirigir ao fórum, vão ter que requerer essa certidão em específico. Depois vão ter que requerer no Instituto de Identificação ou na Secretaria de Segurança ou na Polícia Civil uma outra certidão de inquérito que vocês não respondem a inquérito policial. Para quem acompanha o nosso Instagram, sabe que a gente, inclusive, foi até Brasília. Saímos de Alagoas e fomos em Brasília para que a SFPC, daqui da 7ª Região Militar, parasse de exigir certidões que não estavam previstas em lei, estavam exigindo certidão de execução penal, certidão de processos em tramitação, e agora quem está legislando está colocando isso em lei para ser exigido. Então isso tem que cair por terra
urgente, porque senão você vai querer um CR, vai ter que estar perambulando em um monte de órgão, pedindo, implorando por certidão, ao invés de declarar como sempre foi desde 2003, declaro que não tenho processo criminal, declaro que não respondo a inquérito policial. Ah, mas está mentindo. A pessoa pode mentir. Você vai responder se você mentir, porque qualquer militar da SFPC tem acesso ao sistema do judiciário, fazer uma consulta processual. Parágrafo 5º, o CR permanecerá válido até decisão final sobre o processo de revalidação, desde que este tenha sido solicitado no prazo estabelecido. Isso já tinha em decreto e agora vai virar lei, para que não seja revogado. Deu entrada na revalidação do CR antes do vencimento, considera-se válido até a análise desse processo de revalidação. Parágrafo 7º. A quantidade de armas autorizadas para o apostilamento de caça ou de tiro esportivo será regulamentada pelo Comando do Exército. Deixaram aqui em aberto a quantidade de armas que o atirador vai poder ter. Assegurada a quantidade mínima de 16 armas de calibre permitido ou restrito por acervo, das quais no mínimo 6 poderão ser de calibre restrito. Ou seja, isso aqui é um pouco perigoso. Isso aqui é um pouco perigoso, porque ele está deixando na mão do Exército, né, e só estabeleceu o mínimo. Quem garante que o Exército vai manter as 60 armas hoje que o atirador tem direito, as 30 que o caçador tem direito? Quem garante isso? Ele colocou aqui que o mínimo serão 16. E se o Exército disser, então vamos ficar no mínimo, é problema, viu? Principalmente para os atletas que precisam de muitas armas, que competem em diversas categorias. Armazenagem, parágrafo 8º, a armazenagem e a recarga de munição são inerentes às atividades de atirador e de caçador e não necessitam ser apostiladas no CR. Isso já existe, só está sendo colocado uma pá de cal em cima do assunto, né, e deixando ele em forma de lei. Muita gente interpreta isso aqui de forma errada. Ah, então não precisa apostilar máquina de recarga. Quem foi que falou isso para você? Aqui está dizendo que a recarga de munição não precisa ser apostilada. Quem é atirador há muito tempo lembra que você tinha que apostilar a atividade de recarga. Não precisa mais. Ninguém está falando de máquina de recarga, não. Máquina de recarga você continua precisando apostilar, só que a atividade de recarga não. Vai entender errado porque você não quer apostilar sua prensa e depois. Artigo 21F, parágrafo 2º. A emissão do CRAF não é obrigatória para os acervos de atividade de coleção. Você que é colecionador, lembra que você antes só precisava ter o mapa de armas, você tinha 300 armas, tinha um mapa, era feliz, e de repente chegou aquela maldita portaria, né, que obrigou você a emitir o CRAF, e você tinha 300 armas, 300 vezes a taxa de emissão do CRAF, você ficou pobre, ou então você vendeu suas armas para não precisar emitir tanto CRAF. Volta à situação anterior, não é necessário emitir CRAF para as armas que estão na atividade de coleção. CRAF, lembrando, é o registro, viu? Não é para chamar de craft não, craft é marca de bolacha ou biscoito, né? Dependendo da região onde você mora. Artigo 21G. Autorização para transporte das armas de fogo dos atiradores esportivos e caçadores. Estamos falando de transporte das respectivas munição e dos respectivos acessórios. É inerente às atividades descritas e será gravada no CRAF da arma com inscrição autorizado o transporte. Nós sempre falamos aqui, gravamos um vídeo muito bacana falando sobre o transporte desmuniciado, e se esse projeto de lei entrar em vigor, lá eu sempre falei que você iria transportar com o seu CR e com o seu CRAF, agora vai vir inscrito no CRAF. A gente colocou no nosso clube de tiro, né, essa legislação no verso da carteirinha
agora vai ficar melhor, já vai vir escrito no CRAF, autorizado o transporte. Parágrafo 1º, os atiradores e os caçadores poderão transportar uma arma de fogo curta em condição de pronto uso. Então você virou atirador, você vai poder transportar uma arma de fogo curta em condição de pronto uso durante o trajeto entre o local de guarda do acervo e os locais de treinamento, de prova, de competição, de manutenção, de caça ou de abate. Isso já existe hoje. Qual é a diferença? O X da questão, a cereja do bolo. Parágrafo 2º. Para efeitos do que eu falei anteriormente, ou seja, do parágrafo 1º, considera-se trajeto qualquer itinerário realizado. Não existe mais itinerário. Você, policial, agora tem que ficar ligado nessa situação. Não vai existir itinerário. Ah, eu estou indo para o clube, mas o trajeto mais curto era esse. Não existe mais isso. Não existirá. Independentemente do horário também, assegurado o direito de retorno ao local de guarda do acervo. Bacana isso. Vai evitar muitas prisões ilegais por questão de pessoas que vão pegar um voo, estão indo de madrugada para o aeroporto, por exemplo. Artigo 21. O atirador esportivo maior de 25 anos terá direito à autorização prevista no inciso 9º do caput do artigo 6º desta lei. Ou seja, lembra que o artigo 6º trata do porte de arma de fogo. Você que é atirador menor de 25, você que é o de menor, né, do tiro, eu tenho muitas novidades para você, novidades boas e novidades mais ou menos. O porte de arma que a gente vai tratar aqui, expedido pela Polícia Federal, ele só poderá ser concedido a quem tem mais de 25 aninhos, para quem já é um homenzinho, né? Desde que transcorrido mais de 5 anos da primeira emissão do CR de atirador desportivo. Ou seja, o atirador vai ter direito a porte? Vai. Porte livre, para ir para onde quiser, para ir para o restaurante. O cara chega e vai tomar um susto. Rapaz, você está armado? Não, mas eu estou indo para o clube de tiro. Ah, não, esqueci que eu tenho porte. Você vai poder requerer seu porte e ele será vinculado. Basta ter 5 anos de CR, desde que haja transcorrido mais de 5 anos da primeira emissão do CR de atirador desportivo e que você tenha mais de uma arma apostilada no mesmo acervo. Não adianta ter uma arma no acervo de tiro e uma no de coleção. É mais de uma arma no mesmo acervo e que cumpra os requisitos da legislação. Então aqui, tenho certeza que você esperou esse vídeo todinho para esse momento, né? Vai ter porte de arma de fogo. Se esse projeto de lei for sancionado, você tem 5 anos de CR, terá que ser concedido um porte de arma para você. Aguente firme os 5 anos e tenha mais de uma arma, né? Então, o CAC que só tem ali uma arma vai ter que comprar outra. Parágrafo 2º. O Comando do Exército poderá anualmente solicitar a apresentação de comprovante de atividade desportiva em até 30 dias de sua realização, para fins de comprovação do atendimento aos requisitos da validade do porte a que se refere o caput deste artigo. O que é que isso significa? Você se infiltrou no tiro desportivo, passou 5 anos ali, infiltrado, se travestindo de CAC, se fingindo ser um CAC, e conseguiu seu porte. Agora, meu irmão, banana para o clube de tiro? Nananina não, meu camarada. Está aqui dizendo que o Comando do Exército vai solicitar anualmente comprovante de que você está exercendo sua atividade desportiva para fins de comprovação dos requisitos de atendimento aos requisitos de validade do porte. Você vai perder seu porte, meu amigo, se você sumir do clube de tiro, se você abandonar as competições, a sua habitualidade, se você não exercer mais ela. Parágrafo 3º.
Na hipótese de o atirador esportivo não atender à solicitação a que se refere o parágrafo 2º que eu acabei de ler, o Comando do Exército comunicará à Polícia Federal a inatividade desportiva do atirador para fins de quê? Revogação ou de negativa de renovação do porte de que trata o caput deste artigo. Então ficou claro, né, pessoal? Não adianta se infiltrar no ramo do tiro, porque você já vai ser filtrado nesses 5 anos. Se você aguentar 5 anos fingindo ser atirador para conseguir esse porte, para depois ter ele cancelado porque você sumiu do clube, a Globo está perdendo um grande ator, tá certo? Porque você aguentou 5 anos fingindo. Paciência, né, pessoal? Vamos analisar aqui artigo 21T. O Comando do Exército editará as normas complementares sobre o registro de arma de fogo ou de PCE de valor histórico. Então você que tem uma arma de valor histórico, o Exército vai definir normas para que você registre ela. Temos aqui mais uma brecha para anistia. Artigo 21U. Para os efeitos desta lei, a atividade de tiro desportivo é praticada por pessoa física registrada perante o Comando do Exército para a prática habitual do tiro como esporte. Vai permanecer a exigência de habitualidade, desde que vinculada a uma entidade desportiva formalmente constituída. Tem um artigo aqui chamado 21V que vai trazer muita confusão. Ele diz, é proibido no tiro desportivo a utilização de... Aí começa a enumerar. Ele fala aqui, inciso 4º, as armas longas raiadas semiautomáticas, excetuadas aquelas previstas no artigo 21W desta lei. Aí bota aqui parágrafo 1º. Repara só que texto mal feito. Considera-se o calibre 223 ou 556, 308 ou 762 NATO de uso restrito para utilização diversa da prática de tiro desportivo. Estou entendendo? Eu acho que o legislador talvez queria dizer de uso restrito para utilização na prática de tiro desportivo, mas ele colocou diversa, de uso restrito para utilização diversa da prática de tiro desportivo, ou seja, para o uso no tiro desportivo não é restrito e fora do uso desportivo é restrito. Ficou um pouco confuso, viu? Mas talvez o legislador esteja querendo dizer que se você for uma forma de vai usar no tiro desportivo, cometer um crime, aí você não está respondendo não vai responder por porte de uso restrito. Mas se o cara está utilizando no tiro desportivo, não está cometendo crime, está extremamente confuso. Eu fico preocupado com esse texto. Artigo 21W, serão consideradas como de calibre permitido aquelas que possuírem as seguintes características. Bacana, pelo menos aqui, porque inciso 7º, 44 Magnum. Ou seja, eu tenho um porte de arma de fogo, né? Vou poder portar um 44 Magnum. Gostei disso. Parágrafo 2º. A autorização para aquisição ou para transferência das armas longas semiautomáticas será concedida ao atirador que apresentar mais de 5 anos ininterruptos de atividade de tiro apostilada no CR. Meu amigo, ele está querendo dizer aqui, se eu estiver entendendo errado aqui, ele está me dizendo que você só vai poder adquirir a autorização para aquisição ou para transferência. Você só vai poder adquirir um fuzil novo ou comprado de outra pessoa se você tiver 5 anos de atividade de tiro desportivo no CR de forma ininterrupta. Ele diz aqui, parágrafo 2º, autorização para aquisição ou para transferência das armas longas semiautomáticas, a que se refere o parágrafo 1º do artigo 21V,
Vamos ver o parágrafo 1º do artigo 21V. Adivinha? Parágrafo 1º do artigo 21V. Está falando aqui do calibre 223, 556, 762 e 308. Ele está dizendo aqui que você, atirador, só vai poder adquirir o seu fuzil após 5 anos ininterruptos de atividade de tiro desportivo com seu CR. Eu tenho mais de 10 anos de CR, eu não estou preocupado com isso, mas eu fico preocupado com quem está iniciando no tiro desportivo. Mas entendo a preocupação, né, do legislador, não concordo, mas estou entendendo onde é que ele quer chegar. Vamos agora abordar um aspecto importante para o atirador menor de idade, né, o que tem menos de 25 anos. Você é de menor, meu amigo, no esporte do tiro. O mais interessante é que na época do Lula e na época da Dilma, olha que eu sou Bolsonaro, viu? Mas na época do Lula e na época da Dilma, você poderia comprar suas armas com seu CR a partir dos 18 anos. Eu fui um desses atiradores, com 19 anos eu já estava com meu CR adquirindo minhas armas. Na época do governo Bolsonaro, alguém, né, legislou e colocou lá que tinha que ser a partir dos 25 anos. Isso foi ruim, mas enfim, você que tem seu CR com menos de 25 anos, vou ler um negócio importante para você. Artigo 21X. O atirador, com exceção do menor de 21 anos de idade, poderá adquirir armas, ou seja, você tem seu CR e tem mais de 21 anos de idade, vai poder adquirir suas armas, transportar suas armas, portar suas armas quando estiver indo para o clube de tiro, só não vai poder ter o porte de arma expedido pela Polícia Federal, tem que ter mais de 25 anos. Mas enfim, finalmente um avanço. Queria que fosse aqui a partir dos 18 anos, como era na época do Lula, né? Da Dilma, mas pelo menos já estamos reduzindo de 25 para 21 anos para você ter direito a adquirir suas armas, munições e seus insumos, equipamentos de recarga, mira metálica, óptica, para uso exclusivo na atividade de tiro desportivo. O que é que isso significa, pessoal? Presta atenção, quem está aí legislando, minha gente, na época dos governos desarmamentistas, o cara podia ter arma com CR a partir dos 18 anos. Espera aí, meu irmão. Aí chega na época do governo mais armamentista, vocês estão atrapalhando o Bolsonaro, viu, desse jeito. Vamos lá, para próximo destaque aqui que eu fiz nessa legislação. Coisa importante em relação aos comerciantes informais. Você que fazia importação de várias armas e saía vendendo, né, para os coleguinhas, ou faziam importação em nome de uma pessoa só e depois distribuía, né? Eram várias pessoas adquirindo ali o seu armamento em nome de uma pessoa através da importação, porque fica mais barato. Não vai mais poder fazer isso. Temos aqui um inciso 3º, deixa eu ver qual é o artigo. Inciso 3º do artigo 21AG. Será que repetiram o artigo 21? Diz o seguinte: a importação de arma de fogo por pessoa física para fins comerciais é vedada. Ah, mas é vedado, eu vou fazer. E a legislação que se lasque? Não, senhor. Sob pena de cancelamento do CR e perdimento das armas que estejam retidas na aduana, sem prejuízo do cumprimento das obrigações tributárias. Então você não vai mais poder fazer suas aquisições por importação e sair repassando essas armas, transferindo para outras pessoas. Agora o perigo mora aqui. Ele fala perdimento de armas que estejam retidas na aduana. E, meu irmão, tu fez tua importação para você mesmo, mas tu pediu 2 armas iguais, porque você compete PSC, sabe que a arma não vai aguentar o cacete, tem que ter uma de reserva. Aqui mora o perigo. Chegou na aduana, o fiscal tributário vai olhar ali da Receita Federal e vai dizer: isso aqui é comércio, tua arma vai para perdimento, meu irmão. Não gostei desse texto aqui. Deixou aqui numa situação que
o fiscal da Receita, se ele olhar e disser, esse cara comprou arma demais, para que ele quer 5 armas? Isso é para vender. Deixou essa situação, né? Vai perder suas armas à toa. Parágrafo 1º aqui de outro artigo, artigo 21-AH. A entidade de tiro a que se refere o caput deste artigo poderá ser responsável por atestar a capacidade técnica de seu filiado. Ou seja, a figura do instrutor de tiro ela vai perdendo força, porque o clube de tiro, a federação, a confederação, ela poderá atestar a capacidade técnica do seu filiado para fins de concessão, renovação de CR, né? Artigo 21-AI. As entidades de tiro esportivo, de caça, os clubes, as associações, as ligas esportivas, as federações e as confederações de mesmo objeto deverão credenciar os seus instrutores e examinadores de armamento e tiro perante o comando do Exército. Parece uma repetição do que a gente já leu anteriormente. Artigo 21-AK. Os CACs e as entidades referidas no parágrafo 1º do artigo 21C terão prazo de 2 anos contado da publicação desta lei para de boa fé, presta atenção, para de boa fé registrar no seu CR as máquinas de recarga que não estejam devidamente regularizadas. Anistia para a máquina de recarga. Que bom! Grande avanço. Outro avanço relativo à recarga de munição, parágrafo único. As matrizes de recarga, o que são as matrizes? Os DAIs, os acessórios integrantes das máquinas de recarga, polvorímetro, né? O projétil de ponta simples não expansiva ou encamisada de uso comum para a prática esportiva não são considerados PCE. Grande avanço. Então, os DAIs você não vai mais precisar registrar. Você vai comprar, com fé em Deus, daqui a pouco no Walmart. Os projéteis você não vai precisar de autorização para fabricação, desde que eles sejam simples. Eles não podem ser ponta oca, não podem ser expansivos. Vamos finalizar aqui. Assunto importante. Temos aqui um artigo 2º que diz, vamos falar de anistia de arma. Tem muita gente aguardando isso. Estou coçando a cabeça, não é de preocupação não, é porque eu estou há muito tempo sem coçar. Os possuidores e os proprietários de arma de fogo não registrada na vigência da anistia, concedida pela lei tal, blá blá blá, prorrogada pela lei tal. Ou seja, você que passou a anistia e dormiu, não quis registrar sua arma, deverão solicitar seu registro no prazo de 2 anos, contada da entrada em vigor desta lei. Você terá mais 2 anos a partir da vigência dessa lei, se ela entrar em vigor, para que você registre a sua arma. Mediante a apresentação da sua identidade, documento de identificação pessoal, comprovante de residência e certidão negativa de antecedentes criminais, acompanhados de nota fiscal de compra ou de comprovante da origem lícita da arma de fogo, pelos meios de prova admitidos em direito ou declaração firmada, da qual constem as características da arma, numeração legível e sua condição de proprietário, dispensados o pagamento de taxas e o cumprimento das demais exigências constantes no caput, blá 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 blá. Ou seja, anistia para arma de fogo no prazo de 2 anos, tem que ter nota fiscal ou um comprovante de origem lícita. Enfim, pessoal, encerrei a análise desse texto que vocês ouviram aqui. É um texto cansativo, mas tem que ser feito. É uma análise do texto final desse projeto de lei, mas temos algumas emendas aqui que vale a pena ler, pois elas poderão ou não ser aceitas e passar a integrar essa nova legislação. Temos uma emenda aqui que ela modifica a questão dos 5 anos de CR e para ter direito ao porte, e ela passa a ter apenas a exigência de 1 ano. Show de bola! Então, se essa emenda passar,
ao invés de 5 anos de CR para ter direito ao porte, serão apenas 1 ano. Temos uma outra emenda também, que todas essas emendas serão votadas, uma sobre a definição do que é arma de fogo obsoleta, que vai ser considerado uma arma que não se presta mais ao uso normal devido à sua munição e elementos não serem mais fabricados, ou por ela ser muito antiga, de modelo muito antigo, fora de uso, e que seja considerado uma relíquia. Temos essa emenda para essa definição. Temos outra emenda aqui que ela diz relativo aos integrantes das guardas municipais. Isso não me interessa porque nada contra os guardas municipais, inclusive eles têm 50% de desconto no nosso clube, mas é porque o nosso estudo é voltado ao tiro desportivo. E temos outra emenda aqui que ela vai tratar que o documento de arma de porte terá validade de 10 anos ao invés dos 5 anos. Estou torcendo para que essas emendas, todas as emendas aqui que eu li, elas são muito beneficentes para o nosso esporte do tiro, que elas sejam aprovadas. Fiquem com Deus. Não gosto de analisar uma coisa que não está valendo. Todos sabem disso, a gente analisa só o que está em vigor. Mas, meu amigo, está tão perto dessa votação que eu tive aqui que esclarecer para vocês, porque as mudanças são muito significativas. Há muitos avanços e poucos retrocessos. Vamos em frente, contem comigo, mandem sugestões para novos vídeos. Clica aqui em se inscrever no nosso canal para que você acompanhe as notificações. Sigam a gente no Instagram. Fiquem com Deus, um forte abraço, bons tiros, bons resultados e contem comigo.